Oi, pessoal! Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho dos paradigmas de projeto de algoritmos. Bom, inicialmente eu vou explicar o que é e depois eu vou descrever alguns deles. Quando a gente usa os paradigmas, a nossa ideia é conseguir fazer melhorias nos nossos algoritmos, nas nossas implementações, né? E essas técnicas, elas podem ser utilizadas, por exemplo, para reduzir o espaço de armazenamento de um algoritmo em memória, o uso de memória necessário para a execução desse algoritmo. A gente pode usar também essas técnicas para poder acelerar o tempo de execução. Então, essas técnicas são utilizadas para melhoria de um tempo de execução, tá? Então, a primeira forma de se fazer um algoritmo é utilizando a força bruta. Quando a gente utiliza a força bruta, a gente faz todas as combinações possíveis de solução, tá? Então, seja uma solução viável ou não, a gente vai avaliar se essa solução é aplicável ao meu problema. Então, por exemplo, pensando no problema do caixeiro viajante, por força bruta, a gente analisaria todas as possíveis combinações de rota. Então, mesmo rotas inválidas seriam consideradas para uma possível solução, que a gente sabe que não gera, mas elas seriam ainda consideradas. Uma segunda técnica que a gente pode utilizar é a por backtracking. Essa técnica de backtracking, ela reduz o número de avaliações que eu faço. Ela analisa se uma solução que eu estou produzindo ela é válida ou não. Então, com base nessa validade ou não da minha solução, eu considero ou não a avaliação dela, tá? E aí, como ainda uma melhoria para a técnica de backtrack, a gente tem a técnica de branching bound. Quando a gente usa o branching bound, além de avaliar apenas soluções válidas para o problema, a gente verifica se a solução atual pode gerar uma solução que seja melhor do que as anteriores. Então, a gente salva a melhor solução atual e compara se essa solução nova que eu estou gerando tem a possibilidade de gerar respostas melhores do que as anteriores. Depois, a gente também tem a abordagem incremental. Na abordagem incremental, a gente vai inserindo uma solução por vez no nosso problema. Então, eu tenho uma solução inicial, pensando no jogo de cartas, de baralho. A gente já tem uma solução, por exemplo, ordenar essas cartas. Primeiro, coloco o AS como menor elemento. Depois, eu vou inserir um novo elemento, o 2. Depois, eu inseri o 3. Então, de forma incremental, a gente vai inserindo elementos na solução atual, de forma com que eu construa a solução final para o meu problema. E essa solução final vai conter todos os elementos. Então, um elemento é inserido por vez na solução. Uma outra técnica é a de divisão e conquista, em que a gente tem um conjunto inicial de valores, de dados de entrada, e a gente divide esse problema em partes menores até que a gente encontre uma solução que já é conhecida para esse problema. Por exemplo, o algoritmo do merge sort tem um vetor inicial e a gente divide esse vetor em partes menores de forma a construir uma solução final para o nosso problema. Então, a ideia é a divisão do problema inicial em partes menores. Então, a gente tem a parte da divisão, da conquista e da combinação. Na divisão, a gente divide as partes iniciais. Na conquista, a gente já resolve alguns dados que a gente já tem essa informação de como resolver de forma direta esse problema. E a combinação, a gente vai combinando subsoluções até que, através dessas combinações, a gente chegue na resposta final para o meu problema, certo? Depois, a gente também tem uma outra abordagem que é chamada gulosa. Na abordagem gulosa, a gente procura a melhor opção disponível. Então, eu tenho várias opções de soluções candidatas. Por exemplo, pensando no problema da mochila, a gente tem diversos itens para inserir na minha solução. A gente pode, por exemplo, procurar
item, o elemento que me gere maior lucro, que ocupe menos espaço. Então a gente escolhe uma função e através dessa função a gente escolhe um novo elemento na minha solução. Aqui é importante a gente considerar que depois que eu tomei essa decisão de escolha de um item, por exemplo, a gente não reconsidera mais, não tem como eu arrepender da minha escolha, tá? E como eu não posso arrepender, eu não desfaço escolhas e não posso fazer escolhas que foram inviabilizadas por escolhas anteriores, tá? Então a gente usa uma função de avaliação e com base nessa função de avaliação a gente seleciona o que irá compor minha solução, tá? Aqui é importante a gente lembrar que essa técnica ela produz soluções eficientes para o nosso problema, mas essas soluções geralmente não são ótimas, não são as melhores, porque por não poder reconsiderar uma solução, a gente às vezes desconsidera a solução que seria ótima, tá? Mas é uma técnica que produz soluções eficientes em relação ao tempo de execução, mas a qualidade da solução nem sempre é boa, tá? Então ela é uma abordagem que geralmente produz soluções ruins. Existem algoritmos que usam essa técnica, por exemplo, como o código de Huffman, que produz soluções ótimas. E quando essa técnica é possível de ser aplicada, ela pode ser aplicada sim e gera soluções ótimas, mas nem sempre acontece isso, tá? E por último, a gente tem a programação dinâmica. Quando a gente utiliza da programação dinâmica, a gente armazena os dados que já foram calculados e com base nesses dados já calculados, a gente faz atualizações nessa tabela. A gente usa uma tabela e nelas são armazenadas essas informações. E essas informações são reutilizadas de forma com que a gente reduz o tempo de processamento. Por quê? Porque existem alguns algoritmos em que a gente utiliza a mesma solução várias vezes. E para evitar esse recálculo de uma mesma informação, a gente, tendo essa informação salva em memória, a gente pode acessar essa memória e não vai ser necessário realizar esse cálculo novamente. Porque se já tem em memória essa informação, eu tenho um acesso à posição em que essa informação está, e eu já posso fazer o processamento desses dados, o uso desses cálculos que eu já realizei anteriormente. E aí, nessa tabela, a gente sempre salva as melhores informações possíveis e necessárias para o meu problema. E é isso, pessoal. Até mais!